Sim, calor. Do freestyle. Então vamos lá. Oi? Vamos continuar. Então, voltando a essa questão. Você vai dar aula? Peraí, vai dar aula. Foi. Já voltou, acho que Já eu voltou? Voltando à velha questão. A gente tem. Alterou-se a situação daquele contrato? Não. Como assim? Você está alocando e você pagaria numa loja de rua 10 mil reais, você está pagando 25 porque está no shopping. Sim. Isso é incrível. Geralmente tem maior retorno financeiro. Oi? Tem maior retorno financeiro. Então, agora a Renner foi embora, a C&A também foi embora, tem umas lojinhas que vendem guloseimas e... É de recuperação fiscal. Tem todo mundo do americano. Oi? Tem todo mundo do americano. Fiscal. Não, mas a questão é, você tem que suportar esse prejuízo? Você pode sair de shopping. Você Oi? pode trocar de shopping. Tá. Você pode rescindir o Mas contrato. você vai ficar com... Você tem um contrato de longo prazo, né? Geralmente é um contrato de 5 anos nesses shoppings e tal. Você pode. Há uma relação entre todas as lojas? Por que você paga 25 mil no shopping e não 10 mil? Porque no shopping você teria as oportunidades maiores que decorrem daquela reunião específica. Ou seja, é daquele determinado conjunto de coisas que se permite fazer uma ligação específica naquele aluguel mais avantajado. Ou seja, aquilo que levou você ao shopping era essa possibilidade. Olha, vamos lá. Isso é previsto no contrato individual? Não. Mas isso foi a razão pela qual você decidiu contratar. Então, o shopping, ele é uma universalidade que tem um conteúdo significativo. Tem algo que é próprio do shopping e que é definido como tenant mix. Mas aí nesse caso, professor, o shopping teria excluído a parte contratual dele? Vamos lá, vamos pegar a essa ideia. O tenant mix, o que é? O tenant mix é a causa final, a razão pela qual você concordou em pagar um aluguel substancial. Ora, se a causa final daquele contrato ela se desvirtuou ao longo do tempo, você tem direito a reduzir aquele valor. Porque aquilo que foi materialmente prometido, ainda que não constasse no instrumento contratual, ele foi descumprido ao longo do tempo. Você vai poder rever o contrato. Na pandemia, A pandemia aconteceu exatamente isso, né? Os shoppings fecharam totalmente, ou então diminuíram sensivelmente a possibilidade de você ir ao shopping, né, a partir de um determinado momento. Você foi obrigado a reduzir, porque a causa final deixou de existir. isso aconteceu também nos casos de aluguéis de imóveis. Aconteceu nos casos de aluguel de imóveis, a pandemia alterou tudo, né? Então há uma materialidade subjacente, há uma causa e uma natureza. O mundo funciona por causas seguidas, consoante Tomás de Aquino. Claro, gente, essa ideia? Então, olha como a vida de vocês piorou. Agora. Só nunca melhor. Você vai dar uma boa notícia.
Agora vocês têm que procurar a causa segunda de cada circunstância. Saber por que a situação é assim e não de outra forma. Então, buscar que seja o direito, e nós estamos sempre buscando ordem, né? Buscando definir o que é o direito. O direito está no mundo, e o direito está no mundo consoante as causas civis, consoante a razão de ser de cada coisa. Oi. Eu acho que eu fiquei confusa. Nesse caso do shopping, a causa final seria a causa civil? Por que você resolveu pagar um aluguel maior, todas aquelas taxas que o shopping dá? Porque é um shopping. Você teria a possibilidade. Então, o shopping tem uma substância. A substância é o tenant mix. É aquele conjunto de coisas que ele conseguiu reunir ali, uma loja âncora, vários tipos de serviços que tornam aquele negócio mais lucrativo. Se ao longo do tempo essa substância se perdeu, a razão pela qual você cobrava mais se perdeu. Alterou a causa final. A causa que levou você realmente a contratar. Então a causa final seria a causa segunda? A causa final é uma espécie de causa segunda, uma espécie dessa circunstância. Ora, e quantas causas nós conhecemos? Segundo Tomás de Aquino, as coisas têm uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente, uma causa exemplar, e uma causa final. Tudo o que existe está orientado por essas causas. Tá? Se eu me der um bloco de mármore de 5 toneladas, em quanto tempo você me entrega uma estátua de Davi? Nenhum. Seja público. Por que você não me entrega uma estátua de Davi, já que ela existe ali no bloco de mármore de 5 toneladas? O que falta nessa circunstância? Falta aquilo que vai transformar aquele efeito numa determinada consequência. Falta o gênio de Michelangelo, né? Que nem eu nem você temos. Então, falta aquilo que vai mover aquela causa de um efeito para uma determinada consequência. Aquilo que bota aquela coisa em movimento. Então, essa é a ideia de causa eficiente, aquilo que produz uma determinada consequência. Então, é Michelangelo que vai pegar um bloco de mármore de 5 toneladas e fazer, ou estabelecer uma estátua de Davi. O senhor tem algum exemplo jurídico? Uma velhinha. O gordo foi mandado a Vicente. Aquele exemplo da velhinha que explode.
não. Ela já explodiu. Não, nossa Pelé é mulher não. Só tem 8 tiros nela, ela ia morrer. Por que eu não respondo por assassinato? Porque ela explodiu na terceira. Outra causa superveniente por si só produziu um resultado. Ora, então eu tinha um nexo de causalidade entre A e B, ela ia morrer em decorrência dos tiros, mas uma causa superveniente por si só produziu o resultado morte explodindo a velhinha. Ou qual é a causa eficiente? A velhinha morreu de quê? Explosão. A velhinha morreu de explosão. Eu respondo por alguma coisa? Responde por lesão corporal. Respondo por lesão corporal, pelos tiros que eu dei nela. Mas não vou responder por assassinato. Quem matou a velhinha foi o município do Rio de Janeiro. Então é o município do Rio de Janeiro que terá que responder pela pensão dos herdeiros presumidos da velhinha. Qual foi a causa eficiente da morte da velhinha? Aquele efeito que produziu a consequência. Causa eficiente? Causa material do direito. Oi? Não entendi. Não, a pré-venda não. Qual é a causa material do direito? O que é direito na sua causalidade? Vamos imaginar, vamos pensar que você vive num país imaginário onde o presidente resolve dar um golpe de Estado. Aí ele faz uma reunião com um deputado e o senador, olha, vamos grampear o ministro do Supremo, vamos buscar um deslize na fala daquele ministro, onde ele admita que violou a democracia e as 4 linhas da Constituição, e aí nós vamos pegar esse discurso e vamos declarar que aquele ministro atentou contra a democracia e, como ele era o presidente do Tribunal Eleitoral, a gente faz a gente invalida ele, de preferência prende ele e vai e acaba com o resultado dessa eleição que é adversa. Interessante que pagar golpe eles pensam, né? Só pagar golpe. Então, se você vivesse num país imaginário como esse, e vamos preparar também um documento pelo qual eu faça uma intervenção específica naquela circunstância. Então, prepara esse documento, o ministro da Justiça prepara o documento, aquilo não dá certo e depois acho o documento em branco na casa do ex-ministro da Justiça. Aí tem a parte interessante. O sujeito vai precisar de um advogado. E ele vai lá e diz o seguinte: olha, eu vou te contratar por R$1 milhão para você me tirar dessa. Você argumenta valendo R$1 milhão de honorário. Está sendo imputado a ele ter sido encontrado na casa dele um documento sem assinatura, no qual
planeja ou se instrumentaliza um golpe de Estado. Você não prova se foi ele. Seria uma tentativa de tirar a responsabilidade dele. Você está sendo contratado para isso. Se você livrar o cara, você tem R$1 milhão. Mas se não tem assinatura, se não tem nada aqui, e aí tá lá, apareceu. As coisas acontecem, aparecem as coisas assim. Nunca apareceu um papel na sua casa? Eu vou Nada. Então vamos lá. Quando é que uma coisa, quando é que algo pode ser considerado direito? Quando algo pode ser considerado materialmente direito? Quando aquela coisa adentra no mundo jurídico. Então, quando aquilo se configura materialmente como direito. Ora, o que é direito e o que não é? Funções Aristóteles. Direito tem uma materialidade, né? Direito não é o resultado Direito é um atuar justo. Ou seja, só adentra no mundo do direito uma coisa que se torna um ato, uma coisa que foi efetivamente realizada. Atuar justo, a causa material do direito. Enquanto você está cogitando alguma coisa, vou matar alguém, cortar em pedacinhos. Eu não adentrei na esfera do direito, eu estou só numa especulação e numa cogitação. Se não fosse professor de direito, seria um serial killer. Ninguém pode me penar por causa disso, porque eu não comecei os atos preparatórios para cortar as pessoas em pequenos pedaços. Não adentrei ao mundo do direito. Mas não existem sanções para pessoas que especulam esse tipo de coisa, terrorismo? Sim, se essas coisas tiverem sido realizadas. Mas aí se eu disser que eu vou explodir o Planalto e fizer igual ao erro na rede social, no máximo eu bloquear meu Twitter. Você pode, enquanto você não pratica os atos materiais, você não adentrou no mundo do direito. Mas aí... Mas está incitando violência. Oi? Está incitando violência, isso é. Aí isso é um ato material. Você foi lá e fez enquanto você Sem falar que vai matar um monte de violência, você exteriorizou aquela circunstância, aí é uma ameaça. Aí você adentrou o mundo do direito. Mas você está lá só cogitando retalhar as pessoas, pensando, escrevendo um modo melhor de retalhar as pessoas em pequenos pedaços. Oi. Então, caso, por exemplo, compre todo o material para poder fazer o atentado, tenha tudo planejado certinho, não fale para ninguém. Não vou contar, não vou ameaçar, está tudo pronto. Ainda não seria considerado? Ainda não é considerado. Como é que... voltando ao exemplo, como é que eu argumentaria? Você não tinha uma causa material? A ausência de causa material. Eu argumentaria dizendo o seguinte, olha, aquilo não é nada, aquilo não era uma minuta que alguém me mandou, não sei quem, e que está sem assinatura. Então falta a causa material para o direito. Mas vocês sabem que em direito há sempre uma lide, né? Há sempre um litígio. Aí a outra parte oferece R$2 milhões de honorários para você invalidar essa tese, para dizer que o cara realmente estava planejando
o golpe, que aquilo ali configuraria uma circunstância daquele golpe. 2 milhões ele imprimiu, gastou tinta da impressora dele. Não, você precisa emitir esse argumento. O argumento da ausência de causa material é que aquilo ali não significaria nada. Agora querem contratar você. Eu diria que a sucessão de fatos após encontrar o documento provocou outras coisas. Por exemplo, o próprio deputado fazer contato com o senador para grampear o ministro do Supremo, inclusive ele voltar de uma viagem sem seu aparelho celular. Isso tudo seriam provas de que ele estava se escondendo alguma coisa. Então, olha só, foi realizado consoante um conjunto de atitudes, provando que aquele documento, que originalmente poderia ser pensado como um documento isolado, na realidade era a concretização de algo que estava sendo urdido, algo que estava sendo buscado naquela circunstância. Ou seja, um conjunto probatório de uma série de circunstâncias, uma finalidade, uma causa final, diria que, olha, aquilo ali era a materialização da causa final. Então, pela reunião de todo esse conjunto probatório, consoante essa finalidade, aquilo era preparatório, o ato inicial necessário para o golpe, e aquelas pessoas estavam na posição de orientar o presidente da República para que o golpe acontecesse. Olha, então, aquilo está dentro de uma finalidade pensada nessa circunstância. Então, isoladamente seria um documento em branco, mas pensado numa totalidade significativa, de acordo com uma finalidade, todos os pontos se ligam. E aí você ganharia os 2 milhões de reais do honorário. Cara, eu senti muita saudade do Bolsonaro. As aulas são tão mais simples que ela tem mais casa. Só nesse aspecto. Tá claro, gente? Entenderam a causa final? Causa eficiente. Ela tem que ser provada. Oi? Na realidade, ela tem que ser provada. Sim, a finalidade tem que ser provada, mas você vai alegar que há um todo significativo Você exclui a daquela ideia coisa. de que era um documento isolado. Você atribui ele uma linha cronológica para você. Exatamente, você atribui uma linha que vai ligar essas coisas. Por que eu vou fazer, que é uma ideia de trúfula, vou fazer um estado de defesa num tribunal? Porque o presidente do tribunal estaria envolvido. Se esses fatos existissem, justificaria fazer a minuta exatamente daquela maneira. Entendeu, gente? Causa final. Então, a causa material do direito é o atuar justo. A causa formal do direito, Igualdade, não? a igualdade, uma determinada forma de igualdade. Então, tem que haver uma causa formal. Então, o sinalagma contratual nas relações de justiça comutativa, aquilo que é devido a alguém pela coletividade, na justiça distributiva, etc. Por que eu não posso derrubar o gordo na linha do trem, salvar 5 pessoas, um ato corajoso e meritório como esse? Além de ser crime? Porque você não pode definir quanto fazer proporção de vida. Cada um está salvando o ato. Que tipo de justiça está aqui em causa? Igualdade. Não, Uma vida. não, mas olha só, 2 tipos de A justiça justiça protege. naquela questão É. geral.
justiça geral é a totalidade da moralidade. Eu até aceitei essa resposta, mas uma resposta melhor. Quem tem o poder de dizer o que deve caber a cada um, o que deve ser distribuído em uma sociedade? O Estado, né? Quando eu ajo como se o Estado fosse empurro, você não tem direito de viver porque 5 pessoas precisam viver e o seu direito de viver acabou nesse momento. O que eu estou fazendo? Aí é uma justiça negativa, Não, olha só. Eu estou agindo como se o Estado fosse. Anômalamente, eu estou decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Aquela ação de justiça distributiva. Assumida por aquele que não teria essa possibilidade, mas eu estou distribuindo os bens da coletividade. No caso aqui, direito à vida, que não seria a minha atribuição. Então, justiça distributiva. Posso empurrar o corpo? Não. Se ele quiser morrer, eu vou poder salvar os outros 5, aí ele faz isso. Mas você não Ele pode, pula, né? Mas você não pode obrigar ele a fazer. Eu não posso obrigá-lo a fazer. Por quê? Porque ele tem direito, em sociedade, a manter a sua vida. Então, não seria uma forma. Não, se ele quiser pular, ele pode pular. Bem assim eu queria, né, Motinha? Então, aqui nós temos uma relação de justiça distributiva. Então, o que é devido a cada pessoa em sociedade? O direito à vida. Eu não posso, mesmo que para salvar 5 pessoas, eu não posso empurrar alguém. Isso aí, tem um argumento aqui muito bom. Quem disse que não tem causa material? Então, a causa formal é uma determinada forma de igualdade. Então, o direito à vida que cada pessoa na sociedade tem. Entendeu? Na causa formal, o direito à igualdade. A causa formal é sempre uma igualdade. Causa eficiente, a gente já viu aqui. Falta mais materialidade. Ele pulou sozinho. Causa exemplar. Causa exemplar é aquela que se estabelece a partir de uma situação fática considerada como paradigma. Ora, aquele exemplo que eu dei da coração púrpura, foi dada a medalha máxima dos Estados Unidos por feitos de guerra, né, a coração púrpura, para uma série de veteranos de guerra lá do Vietnã. Só que eles voltaram para os Estados Unidos e muitos deles tiveram estresse pós-traumático, ficaram ensandeceram ou tiveram essa fragilidade. E a Associação de Veteranos de Guerra dos Estados Unidos disse que isso era incompatível com a virtude da coragem. Por quê? Uma interpretação dela no livro dele fala sobre isso. Que eles não ganharam porque não teve nenhuma causa material física. Porque, teoricamente, em se pensando a ideia da virtude da coragem, isso seria incompatível com essa virtude. Por quê? John Rambo jamais teria um estresse pós-traumático.
Sando nunca teria essa cogitação. Esse é o exemplo, ou a causa exemplar, um exemplo paradigmático nessa circunstância. Então, toda vez que eu falo em causa exemplar, eu estou falando do exemplo máximo de uma determinada virtude. É claro que nessa circunstância você tem outros fatores que vão excluir a causa ou essa modalidade ou essa interpretação de causa exemplar. Mas a causa exemplar é sempre o exemplo máximo de uma determinada virtude. Oi. Causa formal é uma determinada igualdade. Quer dizer, então você estabelece qual é a igualdade própria daquela circunstância. Igualdade aritmética, né, na justiça comutativa, e igualdade geométrica na justiça distributiva. A causa final ela tem a ver com o telos, com a razão pela qual uma coisa é orientada. Então não tem a ver com um determinado valor, uma proporção entre si. Tem a ver com a finalidade. Então, por que eu disse que aquele documento, dentro de uma causalidade de fatos, ele poderia ser considerado no início do golpe? Porque havia uma realidade de acordo com uma finalidade. Então, só na argumentação daquele documento isolado, a ausência de materialidade de direito. Mas dentro daquela cadeia causal, em função dessa finalidade, ou seja, era exatamente o documento necessário para realizar o golpe daquela maneira. Obrigada. Viu? Bolsonaro ajuda por alguma coisa. Entender a matéria. Nada é inútil no mundo. Oi. Causa exemplar é uma situação paradigmática, por exemplo. Qual é o exemplo de atleta? Qual é o exemplo em que a causa exemplar é aquela que estabelece o paradigma pelo qual você vai interpretar as coisas. A causa exemplar pode ser utilizada como um parâmetro para o direito, por exemplo. O que um atleta, eu vou analisar a conduta de um atleta. Qual é o mecanismo pelo qual eu vou considerar que aquela conduta foi adequada? Eu pego um paradigma máximo. Um campeão de natação, eu vou dizer quanto aquele atleta se afastou desse paradigma. Seria o tipo ideal de ser O tipo ideal, aquele que é o exemplo máximo de alguma coisa. Então, analisar o mundo significa analisar cada uma dessas coisas. Então, para entrar no direito, você precisa ter uma materialidade, você precisa ter uma igualdade, eventualmente uma causa eficiente, que a um efeito atribui uma determinada consequência, eventualmente uma causa exemplar e, na maioria dos casos, uma causa final. Então, com isso você entende melhor a realidade. Direito é um cálculo, direito é um processo de calcular. Você é uma máquina calculadora ambulante que tem ou que deve fazer esses cálculos quando você for tratar de alguma coisa. Silêncio dos contratos. Quem cala consente ou quem cala não diz nada? Quem cala consente. Não tem uma previsão no código. Artigo 111, o silêncio pode ser usado como forma de declaração de consentimento em algumas situações. Em algumas situações nas quais você tenha um conjunto probatório a partir do qual o silêncio tenha uma determinada consequência.
Deixei um objeto em consignação em um antiquário e estabeleci lá um preço. O sujeito foi lá e vendeu aquele objeto por aquele preço. Aí você diz, não, mas olha, eu não autorizei a venda, você teria que ter me consultado. É válida essa compra de venda? O comerciante, o antiquário, não era dono da mercadoria, eu era o dono. Se não deve ter um prazo estipulado para devolver o dinheiro, teria um prazo estipulado. Tem. Então, se passou o prazo estipulado para você devolver o dinheiro do empréstimo, se não devolveu, Não é empréstimo, eu deixei em consignação. Eu deixei num antiquário e o antiquário foi e vendeu para uma outra pessoa. Vendeu sem me consultar. Aí o cara tem tudo. se eu receberia o contrato. Não, você recebeu o dinheiro. Ó, tá aqui o seu Então dinheiro, Brasil, pô. mas Brasil é guerra. eu vendi aquele seu objeto, aquela sua antiguidade, mas Se eu receber minha parte, está tranquilo. não obtive mas era um bem de família, era um. Ele falou, mano, da vontade do dono. O dono. Nessa circunstância, o silêncio tem um significado. E quando eu deixo em consignação no comércio, as circunstâncias do caso dão àquele silêncio um valor positivo, um valor de consentimento. Olha, então, de acordo com a causa final, deixar um objeto em consignação para o comércio significa que nessa circunstância eu não seria obrigado, desde que eu vendesse pelo preço estabelecido, eu não seria obrigado novamente a consultar a pessoa. Então, o silêncio é um silêncio significativo, é um silêncio relevante por causa da causa final envolvida. Normalmente o silêncio não significa nada, mas se houver circunstâncias relevantes, tal como o artigo 111 do Código Civil estabelece, você pode ter um valor jurídico determinado para o silêncio, por causa da causa final, que você orientou para uma determinada finalidade. Então, descobrir o que é o mundo significa estabelecer qual é a causa naquela circunstância. Empurrei o gordo e disse que era justiça comutativa, porque era uma relação entre particulares. Acertei a causa formal? Não, porque a relação entre particulares pressupõe uma materialidade. Se eu estou agindo como se o Estado fosse decidindo quem vai morrer, quem vai viver, é justiça distributiva e não comutativa. Comutativa é ruim. Muita gente errou imaginando que bastava ser entre particulares para ser comutativo. Muitas vezes a pessoa pode exercer o papel do Estado. Pode ver isso aqui é super importante. Eu ia falar também uma outra questão que vem de Tomás de Aquino, que é a doutrina do duplo efeito. Eu uso um exemplo, né, que é o exemplo de um bombardeio, né? Não dá para usar aqui, mas você quer. Da Suma Teológica, professor? Da Suma Teológica, é.
Imaginem que uma organização terrorista chamada Z existe e que usa sua influência e controle de sua região para perpetuar violações extremas aos direitos humanos. Imagine-se os ataques bem-sucedidos também que Z lançou em nações como os Estados Unidos, que resultaram na morte de um número enorme de civis inocentes e, como resultado, os Estados Unidos decidiram fazer a guerra contra Z. Agora, suponha que a informação é retransmitida para o presidente dos Estados Unidos, a de que muitos membros de Z estão reunidos em uma fazenda no Afeganistão rural para discutir os planos futuros de Z. A informação retransmitida para POTUS, o President of the United States, indica que bombardear a fazenda irá resultar na morte de membros líderes de Z, bem como o fim do regime de Z. E que não haverá, provavelmente, nova oportunidade de pegá-los futuros, já que os líderes de Z tenderão a se dispersar e desaparecer logo após a reunião. Nas proximidades da fazenda estão várias crianças brincando que podem, eventualmente, serem atingidas pelo bombardeio da fazenda. Fotos determinam o bombardeio da fazenda rural no Afeganistão e, como resultado do bombardeio, todos os membros líderes de Z são mortos e também 6 das 15 crianças que brincavam nos arredores da fazenda. Olha, então você tem a fazenda, aqui estão os membros de Z, que vão desaparecer logo após a reunião, e aqui estão algumas crianças brincando que podem eventualmente ser atingidas. Então, você tem nessa circunstância que uma mesma ação pode ter 2 resultados. Um resultado bom e um outro resultado mau. Como é que se resolve isso? Aí você vai lá procurar na Suma Teológica. E Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: nada impede que um só ato acarrete 2 efeitos, dos quais um é intencional e o outro não. Então, um ato, 2 efeitos. Um intencional, o outro não. Aí prossegue Tomás de Aquino. Mas os atos morais recebem a sua espécie do que está na intenção do agente, e não pelo contrário, do que é a ele alheio, já que é incidental. Olha, então, Tomás de Aquino vai dizer que a intenção é importante para um ato que tem 2 efeitos. Pois bem, do ato de uma pessoa que se defende, podem seguir-se 2 efeitos. Um, a conservação da própria vida, e o outro, a morte do agressor. Tal ato, no que se refere à conservação da vida, nada tem de ilícito, dado que é natural a todo ser esse conservar a sua vida tanto quanto possa. Com efeito, um ato que provém da boa intenção pode converter-se em ilícito, se não é proporcionado ao fim. Por conseguinte, se alguém, para defender a própria vida, usa da maior violência que precisa, esse ato será ilícito. Mas se rechaça a agressão moderadamente, será lícito a defesa, pois, por direito, é lícito repelir a força com força, moderando, porém, a defesa de acordo com as necessidades da segurança ameaçada. Não é, pois, necessário a salvação que um homem renuncie ao ato de moderada defesa para evitar ser assassinado, dado que o homem está mais naturalmente obrigado a manter a sua própria vida do que a alheia. Então, ele vai aqui legitimar a legítima defesa. 2 atos que têm um efeito bom e um efeito ruim. Aí pergunta para vocês resolverem.
A partir dos conceitos aprendidos, explique se a ação, o bombardeio, é uma ação justificada na perspectiva tomista, considerando a natureza do ato, a intenção do agente, então a natureza do ato, a intenção do agente que determinou o bombardeio, POTUS, né, presidente dos Estados Unidos, e a distinção entre meios e fins. E a ideia de proporcionalidade entre o efeito bom e o efeito ruim. Está entendido o problema? Entendeu? Então, vamos lá, resposta. Se não tivesse essa questão das crianças, em vista de que esses assassinos que, enfim, estavam agredindo as pessoas do outro país que não fez nada com elas lá no circo, é lícito sim você fazer isso na legítima defesa. Porque todo ato em legítima defesa é justo que se bloque. Se não for desproporcional, mas eu acho que nesse caso não seria. Até porque está dito no tribunal que eles estariam já planejando um outro ataque. Agora, colocando as crianças no meio, eu não faço ideia. Talvez seria melhor que eles encontrassem uma outra forma de neutralizar esses terroristas. Não, mas olha só, o problema deixa isso bem claro. Essa é a única forma, eles vão desaparecer em seguida. Nunca mais você vai achá-los, né? Ou seja, é uma única oportunidade de fazer isso. Né? Mas aí é a questão da proporcionalidade das 14 crianças e 6 morreram, certo? O problema de Para evitar que Zé planeje um ataque que vai matar milhares de outras pessoas. Pô, aí cairia naquele mesmo passe do gordo. Não, vamos lá. Eles já tinham cometido um ataque? Oi? Eles já tinham cometido algum ataque? Já tinham então matado seria milhões de legítima pessoas, já tinham milhares de pessoas, né? Pode tudo, pode tudo. Oi? O bombardeio foi realizado, não, né? Oi? O bombardeio ainda está sendo planejado, né? Não, ele. Olha só, tem duas circunstâncias. O bombardeio seria realizado nessa fazenda e as crianças podem ou não ser atingidas. No caso, então, esse elemento não é certo. Esse elemento é incerto. Então elas podem escapar, como lá o outro que estava distraído escapou do trem, de ser atropelado do trem. Como é que você vai resolver essa questão? Ou como é que o Tomás de Aquino vai estabelecer isso? Oi? Eu acho que o Tomás de Aquino está também claro nessa questão que fala que o mal não intencionado, no caso seria o mal já sabido intencionado em função do bem que vai ser feito. Então, os meios prevêem esse mal. O fim, que é prevenir mortes futuras e terminar os terroristas que não vão ser mais contratos. Os meios prevêem isso em função do seu bombardeio e não ter controle da situação. Mas o povo vai ter controle sobre realizar ou não o bombardeio. Então, a situação causal é conhecida, existe essa possibilidade e ele tem controle da situação plena. Porque ele pode deixar que ele não aconteça. Ele não está sendo imediatamente obrigado porque não cai na situação de legítima defesa. Não, então, mas sendo essa a única possibilidade, tá? Esse ato é justificado ou não é justificado? A minha concepção é isso. Nesse caso. Nesse caso não. Não. Eu não acho que não. Porque é um mal conhecido e tem uma chance alta de acontecer.
e não causa o efeito. Quer dizer, eu vou deixar. É sim que vai realizar, porque a própria questão da legítima defesa tem isso. É um ofensivo, você vai matar a pessoa, é um homicídio, mas é um homicídio preventivo para você poder salvar a sua própria vida. Então, é essa questão. Olha só, nós temos aqui, Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, você tem que ter a intenção do ato bom e o ato mal, ou seja, são dois efeitos resultantes do mesmo ato, né? Então, a doutrina do duplo efeito. Então, o mesmo ato produz um resultado bom e produz um resultado mau. Olha, o resultado, a intencionalidade do agente tem que ser em relação ao ato bom. E o ato mau, ele pode ser eventual, ou seja, ele não é uma consequência necessária daquele ato, mas ele pode ser, ou ele pode eventualmente acontecer. Então poderia ser que aquele bombardeio pontual não atingisse aquelas pessoas. Então isso não é uma consequência necessária. Então toda vez que você tem esse efeito bom numa circunstância e o efeito mal não é necessário, mas ele é contingente, ele se chama de um dano colateral, então para Tomás de Aquino isso seria um ato justificado. Ok? Oi. Seria justificado se ele continuar a bombardear até matar as crianças. Não. É uma bomba. O que é justificado é uma bomba. As crianças podem não ser atingidas ou elas podem conseguir sair. Então isso não é um efeito necessário. E nem é um efeito desejado. O que ele quer é atingir aqueles terroristas. Oi? Exatamente. O objetivo da causa material é matar os terroristas, não ter qualquer dano colateral. Eu fiz uma paralelo entre isso e interpretar ao longo do tempo a situação como, por exemplo, um indivíduo bate no outro com a intenção de causar uma lesão corporal. Esse é o resultado do emprego, claro, não entra no mérito de bom ou mal, mas desejado ou não desejado, e acaba matando a pessoa. Eu acho que dá para associar isso, de certa forma, com o dolo, porque o São Tomás de Aquino fala de uma ação de um resultado desejado, que estava aqui. Pode. Por exemplo, se a pessoa tem uma complexidade física, um problema que aquele soco que não mataria uma pessoa como vem a matá-lo, aí você tem que ver qual era a intencionalidade do agente. A intencionalidade era causar lesão e não o resultado morto. Claro, gente, isso aqui foi. Caso a pessoa não tenha medo de fazer, mas tenha a intenção, por exemplo, uma criança que está armada com um projetical e quer bater no adulto, na cabeça dela está uma palavra. Ela tem 3 anos que está fazendo, tem deficiência, uma pessoa que não precisa imaginar que é uma pessoa. Mas daí é um outro exemplo. Primeiro, ela não teria capacidade de ser imputada financeiramente. Eu acho que o exemplo melhor seria as questões de 8 de janeiro. Aquilo ali caracterizaria uma tentativa de golpe de Estado ou uma tentativa terrorista? Oi? Aquilo ali caracterizaria uma tentativa de golpe de Estado ou uma terrorista, dado que a intenção era de golpe de Estado, mas não tinha possibilidade. Então, ali não está caracterizado terrorismo, porque terrorismo na lei brasileira tem uma definição muito específica, né? Que é menor do que a lei internacional, né? Então, só que para Tomás de Aquino, a ideia de uma materialidade que seria um ato terrorista, isso é uma questão diversa, né? Então, mas a intenção nessa circunstância é a de fazer um golpe de Estado, né? Então, é de acordo com a causa final que você definiria qual é o sentido daquela minuta originalmente pensada.
Então seriam condenados para o governo do Estado? Seriam condenados, teoricamente, sim. Porque todos os fatos encadeiam essa circunstância. Aquilo ali isoladamente não adentraria no mundo do direito. Mas imaginado na posição da pessoa, aquela circunstância, agora correlacionado com aquilo que se sabe. Quer dizer, isso aqui é um exemplo teórico, né? No nosso país imaginário. Aí você teria a causa final ligaria os fatos, entendeu? Oi. Não. Pelo contrário, aqui você não justifica os meios. Porque se as crianças fossem necessariamente morrer, ele não admitiria o bandejo. É apenas porque é um ato com dois efeitos. Um efeito bom, que é o efeito que você quer, e um efeito mau, que é o efeito que você não quer. Você não pode ter a intencionalidade do efeito mau. Dane-se tudo, eu vou matar quem tiver que matar para liquidar os outros. Isso faria disso um ato ilícito. Mas eu quero o efeito bom, mas acidentalmente não é um efeito necessário, ocorre o efeito mau, aí o ato continua sendo lícito. É a possibilidade, a incerteza do segundo acontecimento, do segundo efeito. Entendeu? Isso é uma forma de pensar racionalmente as coisas. As coisas têm uma causalidade, as coisas existem por uma determinada razão. Então vejam que Tomás de Aquino vai estabelecer uma forma de se pensar no direito, uma forma de se pensar o mundo a partir da ideia de causalidade, que ainda é aquilo que nós utilizamos. Enriquecimento sem causa. Um enriquecimento, um aumento do patrimônio de alguém sem ter uma causa jurídica. Está na causalidade do Tomás de Aquino. Mas aí nesse caso seria ilícito, né? Não, o enriquecimento sem causa pode justificar que você retome um bem de alguém. Você teve a sua situação majorada sem que houvesse uma causa jurídica que a sustentasse. Aí você tem que reduzir aquela situação à equidade. Você tem que acertar aquilo que você não merecia ter tido. Ok, gente? Então é isso, gente. Basicamente, doutrina do efeito, causalidade do direito, causalidade necessária. O mundo funciona por causa seguinte. Descobrir o que seja o direito significa descobrir a causa seguida de cada coisa. Você não precisa mais ficar olhando os códigos para descobrir o que seja direito. Você pode raciocinar por si mesmo. Oi? Então, posso dizer que causa primeira do direito é só a causa material? Não, olha só. O mundo funciona por causa primeira. Causa primeira é Deus. Mas Deus não precisa estar intervindo o tempo todo no mundo. Cada coisa tem a sua causa. Então a propriedade tem a sua causa. A propriedade ela existe para que o ser humano realize as suas potencialidades. É para isso que ela funciona. Tá? Então a pessoa tem que ter uma quantidade mínima de propriedade. Você tem que dar uma renda básica para a cidadania, porque é essa renda básica que possibilita que a pessoa realize as suas potencialidades. Um exemplo, antes da renda básica, antes do Bolsa Família, as pessoas eram obrigadas a se empregar com um salário miserável, que eram os boias frias, né? Então, a partir do momento que ele tem uma renda ainda que mínima, ele não precisa mais se submeter a essa relação absurda de trabalho. Então, ele pode realizar as potencialidades para o qual todo ser humano está destinado, né? Então, a causa final. Ok? Então é isso, gente. Esse é o fundamental. Oi? Então, maravilha, gente. Ficamos por aqui. Então, a matéria vai até aqui, até Tomás de Aquino.
esse semestre foi mais curto, então a gente deixou de ver uma série de coisas importantes, né? Século XIV, Professor, vai ser a partir